Tendências de aulas de música para 2023. Esse é o tema de hoje. Esse é o nosso podcast, Poderosa e Ele. Eu sou Tatiana Starling, sejam bem-vindos. Eu tô aqui hoje com o meu digníssimo companheiro Matheus Starling. É isso aí, aqui nesse podcast a gente fala para professores de música especificamente. Então, se você é professor de música, você está no lugar certo, né? E o nosso podcast, ele existe porque a gente tem um patrocínio dessa parceria com a GMC Academy, que é uma universidade na Austrália, uma universidade da indústria criativa, onde você pode ir para lá e fazer cursos como performance, engenheiro de som, produção musical, som para jogos, desenvolvimento de games. Então, uma faculdade na área criativa. Uma faculdade, gente, lá no exterior, lá na Austrália. Você já vai realizar aquele sonho de estudar no exterior. E é uma faculdade que ainda cabe no bolso do brasileiro. Então, se você tem interesse em estudar fora, se você tem interesse em saber mais da GMC, vai estar aqui o nosso endereço do nosso Instagram, GMC Academy Brasil. Segue a gente lá. Manda um direct com a sua dúvida que a gente vai ter um prazer de responder e te ajudar, tá bom? Então, eu já vou até fazer um pedido agora, nesse momento, para o editor. Quando estiver passando, a gente falando da GMC Academy, já podia passar um vídeo aí mostrando a faculdade lá, né? É, uma boa. Bacana, né? Pra galera ver aqui. Pra galera conhecer. Aí ver que realmente o negócio é bonito aí. É verdade. E o nosso lá. tema de hoje são tendências de aulas de música para 2023. Matheus, eu separei aqui 3 tendências. E a tendência número 1 é aulas particulares online. Vamos começar aqui falando um pouquinho antes, né? O que vai mudar de um ano para o outro, na verdade mesmo, né? O que muda? O que mudou, não de um ano para o outro, o que mudou nos últimos 2 anos, pós-pandemia, Então, acho que isso é interessante. Por quê? Porque em 2020 acelerou-se um processo de 10 anos em um ano. Né? Tinha aquela tia do Zap que nunca entraria no Zoom. Fala assim, eu vou morrer sem abrir um Zoom. Eu sei o que é isso, né? Agora já tá tudo no aí, Zoom, né? Aí falou assim, cara, teve muita gente que nunca entraria num Zoom, compraria um curso, participaria de uma sala virtual que teve que participar, por que seja o motivo. Então, houve uma aceleração de 10 anos em um ano. Sei. Então, o 2020 foi muito emblemático nesse sentido. Todo mundo foi conhecer o meio virtual de verdade. Agora, não tem mais desculpa. Só que o que aconteceu também? Houve a saturação. Em 2021 já teve essa saturação. Houve essa saturação. Todo mundo comprou curso, todo mundo experimentou muita coisa e também a galera ficou um pouco saturada, entediada. Um pouco reprimida de estar ali só naquele ambiente virtual, né? Querendo voltar para o ambiente físico, que foi o que aconteceu em 2022. Exatamente. Então, olha só, 2022, uma retomada no ambiente físico, as pessoas começaram a achar importante estar com outras pessoas. Sim. Então, o que vai diferenciar agora para 2023? Eu vejo que alguns formatos já se consolidaram. Por exemplo, cursos, né? Tem um formato consolidado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Poucas pessoas nunca experimentaram um curso. Tem muita gente para comprar curso pela primeira vez. Mas muita gente já experimentou, gostou. Muita gente já experimentou e não gostou. Sim. Agora, tem muitos formatos que ainda são pouco explorados. Que é o formato, por exemplo, de mentorias, workshops, mas webinars. Isso aqui está dentro da nossa... Ok. Então, a gente vai hoje falar dessas tendências novas e de como que a gente vê certos formatos valendo ou não para 2023. O que a gente aposta mais, né? Okay. Quais são as nossas apostas para 2023? Então, vamos começar com o obrigatório, né? Que é o cara saber dar uma aula particular virtual. Sim. Acho que 2020 foi aquele soco na cara. Falou assim, meu amigão, se você é professor de música e você ainda não sabe dar uma aula particular virtual, você, cara, muda de profissão porque não tem jeito. Até porque não é mais só a questão mais de será que teremos uma nova pandemia em algum momento, vai acontecer tudo de novo? Pode ser. Hoje em dia a gente não descarta mais nada, né? Claro. Pode acontecer mais uma coisa dessa e você, que de repente não curte tanto dar uma aula virtual, você pelo menos tem que saber como se adequar para isso. Mas seria muita burrice um cara não explorar um sistema virtual, porque ele pode, além de ter mais comodidade, ele pode explorar todo o globo terrestre da casa dele. Então, por que você vai ficar apegado ao seu bairro, à tua cidade, se você pode alcançar qualquer lugar do Brasil ou do mundo, dando aula particular e cobrando, inclusive, mais caro? E usando apenas um celular, né? Usando apenas um celular. E também, hoje, nós não temos mais um problema, cara, do celular que não tem uma câmera que seja pelo menos assim aceitável. Sim. Quase todo celular tem uma câmera aceitável. Mesmo o celular mais barato, um celular de R$500 tem uma câmera aceitável. Tem. Você não precisa de microfone.
Ah, mas o que eu preciso para dar uma aula particular? O cara acha que ele precisa ter um computador, precisa ter uma mesa de som plugado. Não precisa disso. Uma aula particular, você pode ter um sistema desse. Mas ele tem um tripé e um celular, que o tripé posiciona melhor para ver o braço do instrumento, aquela coisa toda, né? Tá tudo bem. Então, não precisa de tanta coisa. É só, na verdade, estar disponível para dar aula particular. O cara faz isso uma vez. Quem tem problema com dar aula particular, sabe o que eu recomendo fazer? Arrume um aluno particular sem saber fazer nada. O cara te pagou, tu vai ter que se virar, tu vai fazer. Não é assim que funcionam as coisas? Sim. Ponha sempre, por exemplo, eu gosto de fazer isso, acabei de fazer isso aqui com o Meet, né? A gente falou, eu preciso gravar um curso. Foi o seguinte, cara, a gente vai gravar dia tal. Não, mas o que eu falei? Cara, dia tal a gente vai gravar. Era quinta-feira que a gente gravou da semana passada, né? Na terça-feira, eu não tinha concluído a apostila ainda. Cara, concluí na terça, na quarta-feira eu estudei o material. Na quinta-feira ele foi lá, a gente gravou tudo numa tarde. Mas se não tivesse essa data, sempre dá para empurrar mais uma semana, um mês. E é assim que as coisas morrem. Os projetos morrem, porque vai esfriando. Sim. Então o cara que tem dificuldade, marca logo com o aluno. Nunca dei aula particular, o que eu faço? O cara marca com o aluno. Você vai descobrir rapidinho como você dá aula particular aí. Mas para o cara dar aula particular online... Na verdade, assim, eu acredito, aula particular na sua cidade é mais fácil, porque é indicação, você é conhecido. Mas aula particular online depende muito do seu posicionamento no Instagram, aí já é outra coisa. Aí é o trabalho dele do dia a dia. Isso, mas... Não vou nem tocar nesse assunto agora, Não, né? mas eu coloquei aqui, posicione-se no Instagram para captar alunos, destacar a importância do posicionamento no Instagram. Então, porque como que ele vai pegar um gente? aluno particular? Por exemplo, ele está em São Paulo e quer pegar um aluno no Rio se... Ele não conhece ninguém no Rio? O que acontece? A galera tem umas paranoias assim, caixinha de pergunta, como eu capto o aluno online? Eu vou falar de uma maneira assim, muito vulgar assim até, tá? Você capta o aluno assim, ó, estou dando aula online. Entendeu? Então, mas se ninguém vê esse anúncio? Então, vamos lá. Mas aí vou te explicar agora. Bom ter perguntado, obrigado. O que acontece? Se ninguém pergunta nada, ninguém está interessado, quer dizer que você não tem um trabalho de mídia social. Se você trabalha as suas mídias sociais, se todo dia no Instagram você posta, ajuda o seu público, interage com o teu público, se você põe assim, estou vendendo o meu curso tal, você vai vender. Abrir para aula particular, tem horário disponível, você vai ter aluno disponível, interessado. Estou abrindo minha mentoria. Terão alunos interessados. Mas então é exatamente isso. Você tem que ter a sua mídia social. Então, isso é independente. Então é muito fácil você vender se você tem público interessado. Então tudo começa com marketing de conteúdo. A gente fala disso todos os dias, gente. Né? Nós temos a nossa formação professor de música empreendedor. Quem entra na formação professor de música empreendedor? Quem segue o professor de música empreendedor. Não cai um cara de paraquedas. Não é assim que funciona. Então, quem vai comprar o curso do Matheus Starling é quem me segue. Sim. 90% das pessoas que compram qualquer coisa minha, elas já me seguem. Já te conhecem, Já me conhecem, já tem um contato comigo. Né? Tem aquela pesquisa do Google, Facebook. É necessário 6 contatos com a marca antes da compra. Essa é a média da pessoa. Então, para quem que você vende? Para quem está te seguindo. É o Kevin Kelly, com o artigo dele que viralizou há uns 10 anos atrás, chamado A 1000 True Fans, 1000 fãs verdadeiros. Quem tem fã de verdade, o cara vive dos fãs dele. Então, uma banda, ele é um cara do meio corporativo, isso que é legal, né? Ele usa essa história dos 1000 fãs verdadeiros para o meio corporativo. Ele não usa falando para quem é músico. Ele usa o exemplo do músico para o meio corporativo e fala o seguinte, cara, olha só. Como que um músico ele vive hoje em dia na era da internet? Ele não precisa ter uma gravadora por trás. Ele não precisa ter 1 milhão de pessoas que seguem ele. Ele precisa ter 1000 pessoas interessadas naquele que ele está fazendo, o som dele. Se você tem 1000 pessoas interessadas no que você ensina, você vive da educação musical. Você não precisa ter 10.000 seguidores, não precisa ter 100.000 seguidores. Isso que as pessoas não entendem. O problema é que o cara ele abre a conta dele, ele tem 300 pessoas ali. É tio, primo, amigo, não está interessado. Você não tem 1000 fãs verdadeiros. Você tem 300 seguidores. Exato. Então, né? A gente sabe que eu tenho 70 mil no Instagram. Eu não tenho 70 mil fãs verdadeiros. Mas devo ter ali uns 15 mil fãs verdadeiros. Eu já vendi mais de
sei lá quantas mil videoaulas, né? Eu, com certeza, eu tenho mais de 15 mil fãs verdadeiros que ao longo da minha carreira me apoiaram comprando meu material e compraram vários. Então é assim que funciona, gente. Se você não trabalha a sua mídia social, tu não tem nada. Você não vai anunciar, vai ficar no vácuo. Então tudo começa com marketing de conteúdo. Então é conteúdo que gira o mercado seu. Né? Gente, como é a tendência número 1, aulas de música particulares online, você pode usar só o seu celular, fazer através do WhatsApp. Você pode fazer através do Teams, que é o do... Fala WhatsApp, já tá bom. WhatsApp já tá bom. Então, porque eles perguntam. A gente quer que o cara quebre a inércia. Fala assim, cara, você vai vender sua aula, você vai chamar o cara pelo WhatsApp. Qual é a diferença de ser pelo WhatsApp e pelo Zoom? Tem diferença para aula particular não tem diferença. Não tem diferença nenhuma, entendeu? Verdade. Então, assim, pode até ser FaceTime. Se o cara estiver aqui, não importa. Entendeu? O lance é o cara começar, cara. A aprendizagem é ativa. Pô, fiz pelo WhatsApp, não foi bom. Pô, tu faz por outra maneira agora. Sim. Mas como você tem uma obrigação de entregar alguma coisa, você tem que mover. Você tem que assistir um tutorial. Então pode ser Zoom, pode ser qual que é o outro? Meets, mas qual que tem? Fazer pelo Telegram. Não, é Meet. Né? Tem Skype, né? Tem Skype, tem vários. Então a gente vai para a tendência número 2, que é aulas em grupo. Pode ser aulas online em grupo e pode ser aulas presenciais em grupo. Nas aulas online em grupo segue o mesmo primeiro conselho que o Matheus deu, mas no caso aqui você usa alguma dessas plataformas, Zoom ou Meet, porque lá você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo e você pode compartilhar a tela, você pode mostrar os seus PDFs para mais de uma pessoa ali. Então essas aulas em grupo, eu acho que para mim é a tendência mais legal. Por quê? Você consegue rentabilizar a sua 1 hora que você gastaria com aquele aluno particular, você vai vender, é o que a gente aconselha, 30% mais barato, ou seja, você vai alcançar um número maior de pessoas, porque nem todo mundo conseguiria pagar o valor X, mas 30% a menos, você tem mais gente, né, que consegue pagar aquele valor. E você vai colocar mais pessoas pagando um valor, mesmo que inferior. No final das contas, a sua aula vai sair muito mais cara, né? Vai ser muito melhor para você. E tem o formato de aula online, gente, que é o formato igual presencial, né? A nossa filha faz aula de francês em grupo, né? Uma escola de... Olha que interessante. É a Aliança Francesa, né? Que é a maior escola de francês do Brasil. Eu achei muito interessante, porque olha isso aqui. Isso aqui é algo que a gente não faz. Eu acho um case top de sucesso e tem público. O preço da aula online e o preço da aula presencial é o mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa a professora tá ali, ela tá dando aula naquele tempo, naquela hora, o pessoal fala, se quiser vir em sala de aula, pode vir. Mas se você quiser a comodidade do seu quarto para não enfrentar trânsito, eles falam, não enfrentar trânsito, não pagar estacionamento para parar carro, a qualidade é a mesma, eles garantem. A qualidade é a mesma. E aí, na sala da minha filha, da Linda, a Linda tá aqui no Rio de Janeiro, a gente entrou através da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, mas tem as alunas dela de sala, uma tá na Alemanha, uma tá na Itália, uma tá no bairro Botafogo, outra tá no bairro da Barra. Todo mundo, não tem uma na sala de aula. E todas pagando o valor de aula presencial. Mas eles pagam o mesmo valor porque seria um tiro no pé para eles se eles tivessem valor diferente, né? A gente faz isso, né? Não. A gente vende isso. Sim, mas não, a gente vende isso, mas é diferente. Porque você tá falando de aula gravada. A experiência da escola virtual é diferente da experiência do professor abrir a câmera. A gente tem as mentorias, mas a mentoria ela tem um intuito de tirar dúvida. Ela não é uma aula que tem um horário específico para acontecer, o cara tem uma turma que é toda quarta-feira, 8 horas. Formato diferente. Mas eu vou te falar, é a primeira vez que eu vejo algo desse tipo, que é um curso online, mesmo que seja ao vivo, que é o mesmo preço do presencial. Porque eu acredito que realmente uma pessoa que vai procurar uma aula de francês pode ser um público, um cliente ideal que já teria condição de pagar o mesmo valor. Só que eu penso que, por exemplo, aulas de música, né, em grupo, se você diminui o valor,
eu acho que a sua chance de aumentar o número de alunos em sala vai ser muito maior. O que acontece ali com eles, cara? A Aliança Francesa, galera franqueada. Uhum. Pô, você dá um tiro no seu franqueado, né? Se você chega assim e falar assim, agora eu tenho a Aliança Francesa que é 300 prata e presencial é 600. Então, assim, por uma questão ética ali, eles optaram fazer isso. Eu sei de um curso de inglês, que eu não vou falar um nome, que a galera compra a franquia e eles lançaram um curso de inglês mais barato. Então, assim, o que aconteceu? Né? Teve uma entrega absurda das franquias. Pô, tá de brincadeira. Eu pago uma taxa para franqueadora. E aí você vende o online? Você vende online pela metade do preço? Como que eu vou concorrer? É difícil. Então, aí uma questão foi mais essa. Agora, eu digo isso para a gente voltar para nossa realidade. Quando você mete uma turma, há de se esperar no mercado que você cobre um valor menor, né? Enfim, então, aulas em grupo. Mas é a mesma aula, né? Isso que é legal para a galera saber, que a aula do francês aí, que é, sei lá, R$600 por mês, é a mesma aula presencial, do mesmo jeito, só abriu o Zoom e deu a aula. Então não tem nada ali novo. Preciso aprender, preciso fazer um curso de como dar uma aula no virtual. Não, a pessoa que ela já dá aula presencial, em grupo ela está levando esse sistema igual, idêntico, no sistema virtual. Perguntas que eu separei aqui sobre aulas em grupo. Quanto é possível ganhar com aulas em grupo? Eu acho... É infinito, não, né? Infinito, quase, mas eu não daria esse conselho. Por quê? Eu acho que o professor que está dando aulas em grupo, ele tem que ter consciência do quanto ele vai dar conta de pessoas. Depende do formato da aula. O que acontece? Se é um formato muito interativo, aí é uma questão. Né? Você precisa rodar para que os alunos interajam. Porque não é uma live, entendeu? É uma aula. Então, a aula de francês necessita uma interatividade dos alunos, né? Sim. Então, não tem como botar, 40 alunos numa sala. Sim. Porque não dá para todo mundo participar. Então, depende do formato que você entrega. Por exemplo, eu já fiz mentorias caríssimas, tipo R$20 mil por semestre, 100 pessoas numa mentoria. Você pode perguntar, né, o que você quiser, só que a gente sabe que numa mentoria que tem 100 pessoas passando ali e um mentor, não dá para você ficar 20 minutos, ocupar 20 minutos do tempo, né? Então, assim, inclusive eu acho que esses formatos, eles já até se cansaram, né? Um pouco, assim, né? Sim. Essas mentorias com muita gente... Isso aí até é uma pergunta, qual a diferença de aulas em grupo e mentoria? Mas também é engraçado, porque eu dei uma aula para a nossa formação do professor de música empreendedor, falando sobre todos os formatos. E é uma coisa que é bacana, que quando eu comecei a pesquisar mais a fundo para ter certeza de que eu estava falando certo sobre todos os formatos, existe uma bagunça no meio virtual. Porque a gente fala assim, cara, aqui eu estou dando um workshop. Então, um workshop é uma oficina. Né? Quando você fala de um assunto específico, por exemplo, improvisação criativa. Aí você tem uma oficina de 4 horas sobre esse tema. O workshop tem essa tendência. Mas a galera no virtual não está nem ligando para isso. Workshop é um nome legal. Isso aqui meu é um workshop. Então a galera bagunça muito. O cara dá uma mentoria. Só que na verdade não é bem uma mentoria. O que é uma mentoria? Né? É um contato entre um mentor e um mentorado. Então tem aquela via, o mentor acompanha. Mas no meio do virtual o cara põe 100 pessoas na mentoria. Né? Tem o nome mentoria, porque isso vende mais um ticket mais caro, mas no fundo o cara não está sendo mentorado. Não está tendo essa relação de mentor, mentorado, como sempre foi. Sim. O mentor está acompanhando, dá o direcionamento, o cara volta, que é uma coisa mais individualizada. Então, o meio virtual cometeu certas aberrações, assim. Misturou todos os nomes, né? O meio virtual é o seguinte, saturou o nome tal, muda para outro nome, mas é o mesmo formato. Então, eu acho assim, que não deveria chamar mentoria isso, 100 pessoas, 80 pessoas numa sala. Não, porque mentoria, você está querendo dizer, então, a mentoria é aquele cara vai ouvir cada caso e vai te direcionar. Isso é uma mentoria, certo? Então, a mentoria ela nasceu assim, no meio corporativo, né? Por exemplo, como que é muito comum ter uma mentoria? No esporte, tem um mentor, o cara é um atleta, ele tem um coach dele. O coach ele é um mentor do cara, ele acompanha o atleta, ele trabalha a mente do cara, ele trabalha o corpo, né? Então é uma coisa mais próxima, ele sabe muito bem do problema da pessoa. A semana que vem ele volta, ele está acompanhando isso. Ele só não faz para você, quem faz é o consultor, né?
A consultoria, a empresa faz, né? A consultoria é diferente. Mas como que é o mentor no meio corporativo, né? O cara é um CEO, uma posição alta. Pô, quem vai ajudar um cara desse? Ele vai, normalmente, que o mentor dele é um cara que já foi um CEO diretor de várias empresas, hoje está num board de uma empresa, e é um cara que uma vez por mês eles se encontram e vamos conversar de problemas que é muito específico. Só um cara que tem muita experiência que vai conseguir ajudar aquele cara. É essa relação. Mas o meio virtual, como eu falei, ele cometeu essas aberrações. Hoje em dia está tudo misturado. Mas, em tese, a pergunta era qual era a diferença, é isso? Qual a diferença entre aulas em grupo e mentoria? Então, eu acho que esse formato de mentoria de 40 pessoas, 80 pessoas, isso estressou um pouco. Né? Mas pequenos grupos, eu acho muito que bom. Ainda funciona, eu acho mentoria com poucos, um grupo uniforme muito bom. Tipo, assim, um formato de até 15, 20 pessoas numa mentoria, um grupo. Eu acho muito sadio. Pode ser um ticket mais alto. Normalmente, mentorias têm um ticket mais alto. Então, gente, olha só para orientar vocês. Existem vários formatos de mentoria, existem vários formatos de aula em grupo. Tem aula em grupo que às vezes é mais parecido com uma live, as pessoas perguntam menos. Tem aula mais interativa, onde todo mundo participa, mostra aquilo que está fazendo. Então não existe uma coisa engessada. Essa era até a pergunta que eu ia te fazer. Essa modalidade realmente é boa para o aluno, aulas em grupo? Então, qual que é o problema de muita gente? O cara nunca fez uma aula em grupo. E ele quer tirar da cabeça dele um formato que ele nunca viu. O que eu recomendo? Cara, experimente mais o mercado. Compre mais curso, compre mentoria, participe. Antes de dar aula, assim, né? Para você ter para você ter como modelar, né? Exatamente. Ontem mesmo eu gravei uma aula para formação sobre como criar uma apostila. E eu falei um passo a passo. Eu falei, cara, a galera quer criar um método, mas o cara nunca estudou pelo método. Tolkien Einstein, né? Porque o cara é gênio, tirou um negócio da cabeça do nada. O que acontece, cara? Se você quer criar um método, você tem que ter estudado métodos antes. Inclusive a gente estava falando aqui sobre rendas extras antes de gravar esse podcast. Inclusive, algo que eu vejo para o Matheus como uma renda extra é dar mentorias para criação de métodos. Porque quantos métodos você já fez? Eu até brinquei ontem quando eu gravei a parada, eu falei, cara, eu acho difícil. A parada é tão bizarra, a parada. Ele senta, quando eu vi, já escreveu 100 folhas. Entendeu? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas realmente eu fiz muita apostila mesmo. Mas eu sempre fui um cara que sempre consumi muito isso. Talvez por isso você tenha essa habilidade tão aguçada, mas aí né? que tá, o cara quer fazer um método e ele nunca estudou por um método. Aí não tem como. O que acontece? Muita gente vejo o garotão assim, tipo 18, 19 anos. Como eu faço o meu método? Porque ele viu a gente falar da importância do método. Ele quer saber como ele faz o método dele, só que ele nunca comprou um método. Ele nunca explorou isso. Então, o que acontece, né? O cara quer criar um método, já mudei de assunto aqui, ele tem que primeiro, cara, ter estudado por metodologia. Sim. Tem que ter referências metodológicas. Quando o cara escreve um livro, o que mais tem é a nota de rodapé e no final. São as referências que o cara usou. Sim. Ninguém escreve um livro do nada. Com certeza. Né? Então precisa disso, o cara precisa estudar com professores que têm um método. Qual que é um problema muito no Brasil? Maior parte dos professores não tem método. Aulas em grupo com método, eu vejo que aulas em grupo, na verdade, eu acho que tem que ter um método, porque tem que ter um acompanhamento, né? Como você não está falando ali só para uma pessoa, quando você está falando para mais pessoas, até porque muitas das vezes a turma começa com 5 alunos e a galera vai saindo, né? Ou então a galera falta. E aí a galera chega no outro dia e a gente parou aonde? Não, você parou na página 3, mas a gente já está na página 5. Então corre atrás para acompanhar, igual a escola, né? Tem que ter um método mesmo. Não, tem, na outra parte do processo do método ele precisa ter referências metodológicas. É importante você ter estudado com pessoas que têm método para você sentir como foi a entrega desse método. Sim. Então, assim, o professor ele precisa investir nisso. O cara entra para dar aula de música, nunca teve uma aula com ninguém. Cara, vai ser difícil dar aula. E depois tem um processo de pesquisa. Com certeza. Então, você quer criar um método? Cara, eu vou precisar pesquisar aqui métodos similares. O que outras pessoas estão falando sobre esse assunto? Então isso aqui é o que eu quero botar no meu. Às vezes tem um assunto que você não está 100%. Não tem problema, cara. Você pega uma referência de outra pessoa. Ninguém é dono da escala maior, da escala menor, dos acordes. Ninguém é dono da ementa do curso, né?
Aula 1, pentatônica, aula 2, pentablues, aula 3, penta maior, aula 4, escala maior. Ninguém é dono disso. Sim. Então você pode pegar a mesma ementa minha e faz o e seu criar curso. o seu conteúdo. Com certeza. Tá? Então, a gente falou, a tendência 1 são aulas particulares online, a tendência 2 são aulas em grupo, seja elas online ou presenciais, e a tendência 3, que é muito a sua área, Matheus, cursos online. A pandemia acelerou o mundo em alguns anos, né? Foi o que eu coloquei aqui, em consumo online. Então, você já falou aí que em 10 anos, né, a gente acelerou 10 anos em um. E aí você fala sobre cursos online, quais são os formatos de curso online. Você já até adiantou o assunto aqui, mas o que você tem, por exemplo, de produto para vender para essa galera? Então, olha só, tem um curso online que é mais barato e você não entrega nada além de um curso que a pessoa precisa ter autodisciplina para estudar. Que é aquele curso gravado de um conteúdo específico. De um conteúdo específico, a pessoa ela compra como se estivesse comprando um livro. Igual você tem o curso na sua esteira do improviso destravado. Improviso destravado, agora o fraseado destravado também. Sim. Que são cursos que a pessoa ela precisa ter a autodisciplina dela para estudar. Para estudar. Agora, a gente tem, por exemplo... Mas é um curso que tem começo, meio e fim ali. Começo, e é aquilo meio, ali. Fim, é aquilo ali. É como se o cara estivesse comprando um livro sobre uma disciplina específica que quer estudar. Entendi, enfim, né? entendi. O que eu recomendo? Nós temos o formato da Starling Academy, que é uma recorrência, é uma escola. Esse é um formato muito difícil que eu não recomendo para ninguém. Você precisa ter um volume, equipe, né? Porque tem mentoria ao vivo, tem grupo, tem comunidade, é uma outra situação. Isso aí já é empresa, né? O que eu recomendo para quem quer começar? Cara, faça uma coisa que isso aqui vai gerar muito potencial para você crescer, que faça um curso que você sente que vai ajudar o seu aluno. Os alunos que você tem, o seu aluno ideal. Pode ser um tema específico. Por exemplo, levar o cara do zero para tocar no louvor da igreja dele. Ou pode ser simplesmente 6 meses da sua aula particular de guitarra, como tirar o cara do zero até o nível iniciado lá. Sim. Você vai entregar um misto de aulas gravadas com acompanhamento. Eu acho que esse formato é um formato que vai se concretizar muito em 2023. Uhum. O cara entrega o conteúdo, o aluno tem o conteúdo, mas ele tem um professor também. Ele sente que não está sozinho. Uhum. O que a galera tem feito muito agora? A gente faz muito isso, né? Existe também uma busca nossa de ir atrás do aluno. Na formação do professor de música empreendedor, o que a gente faz? O aluno ele tem acesso a toda a formação do curso, todos os módulos. Só que toda semana a gente entra em contato com o aluno. Então a gente tem um suporte ativo nosso. Né? Se o aluno ele não está vendo a aula, ficou para trás, nosso suporte já, e aí, cara, tá precisando de ajuda? A gente viu aqui que você não está assistindo às aulas. Então a gente está acompanhando o aluno. Eu acho que esse é um tipo de formato que é a tendência agora. Porque a maior parte das pessoas precisa de incentivo. Uhum. Então, assim, a gente tem a comunidade professor de música empreendedor, a gente tem o curso todo gravado, a gente tem lives semanais. E mesmo assim ainda tem esse E a gente tem o suporte. Então, o suporte ele é ativo e passivo. Como que é o suporte passivo? O aluno ele recebe um documentozinho que as aulas ele precisa ir preenchendo as tarefas. Tá? Se passa uma semana, ele não avançou nas tarefas, o nosso suporte entra em contato com ele. Se ele está avançando nas tarefas, o nosso suporte só está verificando as tarefas e dando o ciente ou precisa mudar alguma coisa. Uhum. Então, esse tipo de acompanhamento é a tendência. Então, olha só como mudou o mundo virtual. Hoje em dia, um cara ele paga R$100 e poucos por mês para ter a nossa formação, que é muito barato. Há 5 anos, ninguém venderia esse nível de suporte por R$100 e poucos. Com conteúdo por esses R$100 e poucos. Esse tipo de curso seria muito mais caro. Só que pelo mundo atual, pela concorrência que existe, a gente coloca um nível desse de conteúdo e acompanhamento por R$100 e poucos. Que algumas escolas, por exemplo, eu vou citar o exemplo, Fluency Academy, de inglês. Eles fazem um sistema parecido com isso. Tem lá, né, as aulas gravadas, tem as lives. Também tem uma pessoa que está ali incentivando. Porque a gente sente que, apesar de sermos adultos, e o adulto ele tem autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade não é plena.
Né? As pessoas, elas... Muita gente fica no meio do caminho, né? Porque às vezes precisa de um incentivo. E a gente sente um feedback muito positivo dessa nossa busca. Entendi. As pessoas agradecem. Pô, cara, obrigado. Realmente essa semana aqui não foi porque eu me enrolei. Mas legal saber que vocês estão em cima da gente, de mim. Né? Não me abandona, não. Sim. Porque, cara, gente, olha só. Quando você pega o marketing ao longo dos anos, marketing 1.0, 2.0, 3, 4, a gente está no 5.0 do Philip Kotler, né? Sim. Antigamente, o marketing era focado no produto. Ele teve foco em coisas diferentes. Hoje, o marketing ele é voltado na pessoa, no sonho, no desejo dela. E qual é o foco principal de quem vende aula, presta esse tipo de serviço? É o cara ter resultado. Então é o seguinte, cara, se o meu cliente, meu aluno, não tem resultado, não está adiantando nada. Pô, pode ser o melhor produto do mundo, mas não está trazendo resultado para o cara, está tendo um problema. Então, a gente não está fazendo isso porque nós somos bonzinhos. Sim. É porque a gente quer que nosso aluno tenha resultado. Então, o professor ele precisa pensar o seguinte, cara, pode ser o melhor conteúdo, mas se não está gerando resultado, eu preciso entregar alguma coisa a mais. Nesses cursos online, como que a pessoa define um nome de um curso, um tema para gravar? Preciso fazer um curso com quantas aulas no mínimo? Bacana. Sempre comece perguntando para o seu público. Se você faz o teu exercício lá do módulo 2 da nossa formação, que o módulo 1 é sobre a pessoa, né? Mentalidade e tudo mais. O módulo 2 já é o seguinte, cara, você precisa definir o seu aluno ideal. Saber quais são os sonhos, as dores desse aluno. Se você não entende isso, cara, tudo vai ruir. Então você entendeu, cara, eu entendi perfeitamente quais são as dores e os sonhos do meu aluno. E a maior dor desse meu aluno, ou o sonho dele principal é esse. Então o meu curso era exatamente sobre isso. Não estou inventando a roda. É ele que está me dizendo. Foi a pesquisa que me disse. Então, em cima disso, eu vou construir meu curso. Eu acabei de gravar um curso agora chamado Fraseado Destravado. Por que eu escolhi esse tema? Porque dentro dos meus alunos, né, eu senti que faltava a última lacuna que faltava para entregar para eles dos pilares que a gente fala era o fraseado. Eu falo sobre improvisação, os 3 pilares da improvisação, que é desenvolvimento de motivos, padrões e fraseado. A gente entrega um monte de coisa lá, que é percepção, harmonia, mas sobre improvisação especificamente, faltava o fraseado. Eu falei, cara, eu preciso fechar essa lacuna com eles. Então, é um curso que eu fiz pensando já numa demanda específica dos meus alunos. Entendi. Então é assim que funciona. Eu não estou olhando para uma coisa que eu quero falar porque eu acho bacana. O cara pode perguntar isso numa caixinha de perguntas também lá no Instagram dele, né? Isso aí você tem que perguntar para o seu aluno. É ele que vai dizer para você. Só que só nesse trabalho de pesquisa de aluno ideal, isso já ficou definido. Tem que ter um número mínimo de aulas dentro de um curso? Como que funciona isso? Isso depende do curso que você quer vender. Né? Por exemplo, esse curso nosso de fraseado é um curso de 2h30. Sei. Tá? São várias aulas picadas ali? São 4 módulos. São 4 módulos. Dentro de cada módulo tem várias aulas? São vídeos de... Cada módulo tem vídeos ali de 10, 15, 20 minutos. Também não é legal entregar vídeo muito longo, sabe? Cansa, né? Cansa. Normalmente, vídeos de entre 10 e 25 minutos seria o ideal, né? Você quebra vídeos 10, em partes. 25 é muita coisa, né? De 10 a 25 minutos. Também você tem que tomar cuidado para entregar vídeo muito pequeno, a não ser que realmente assim não faça sentido entregar mais, porque senão fica uma experiência muito YouTube, consumo de mídia social normal, né? Você precisa até, por uma questão de demonstrar valor ali, que você está entregando mais. Sim. Mas basicamente, depende do curso que você está entregando. O importante é que o curso leve ao resultado. Agora, você está vendendo um curso por R$ 1.600, R$ 1.500, R$ 997, tu não vai entregar um curso de 2 horas. É claro. Né? Você precisa entregar mais, né? Um curso desse de 2h30, tu vai vender aí por 150, R$ 200. Gente, acho que foi isso. Hoje a gente falou sobre as tendências, né? Aulas particulares online, aulas em grupo presenciais ou online e cursos online. Muitas dicas para vocês nesse nosso podcast. Tem pergunta para fazer aqui, né? Pois é, verdade. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão,
escreve aqui pra gente nos comentários. E se você não tá inscrito, se inscreve. Essa é a oportunidade. Toda semana a gente tem novidade pra vocês. Na verdade, mais de uma vez por semana a gente bota conteúdo novo. Lá no nosso Instagram também, né? Professor de Música Empreendedor. Nosso Instagram tá crescendo, tem muita coisa boa. Tem 3, 4 postagens quase que por dia, né? Então, gente... É importante também, galera, quem tiver interessado na nossa formação, professor de música empreendedor, aqui na descrição você encontra. É uma formação que, para entrar, você precisa preencher um formulário, tá? Sei. Então, é um formulário para a gente entender se é o seu momento, se você está alinhado com a gente, porque se não for o seu momento, a gente vai te avisar. Olha só, não é o seu momento ainda. Ou, pô, você está no momento certo, pra seja bem-vindo, vamos com tudo. É isso então, aí. tem um formuláriozinho aqui embaixo para vocês preencherem e a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.